Hoje, quase tudo deixa algum vestígio digital. Uma mensagem, um e-mail, um arquivo, um acesso a um sistema, um documento salvo na nuvem, uma publicação em rede social. E isso já chegou com muita força ao direito penal. Mas aqui existe um ponto importante. Nem todo vestígio digital é automaticamente uma prova válida, íntegra ou útil para um processo. Entre o dado técnico e a consequência penal, existe um caminho que exige método, preservação, análise especializada e estratégia jurídica. Por isso, nesta edição especial, em formato de podcast, eu converso sobre a relação entre direito digital, prova técnica e direito penal com a professora Cíntia Freitas, doutora em informática aplicada e professora titular da Escola de Direito da PUC Paraná. Bom, pessoal, temos no episódio de hoje a satisfação de contar com a presença da professora Cíntia Freitas, que é, enfim, uma pessoa excepcional do ponto de vista pessoal, acadêmico e profissional. Muitos não sabem, mas a professora, além de uma vasta produção acadêmica, ela tem uma pegada, ela desenvolve trabalhos excepcionais na área de perícias e por assim dizer, uma grande parceira aqui do escritório nessa temática. Já tivemos N casos de trabalho conjunto, com resultados extremamente satisfatórios, frutos, obviamente, da expertise e do cuidado que ela tem na análise desses casos e da temática direito e tecnologia. Então, professor, agradeço imensamente sua presença. Uma satisfação tê-la aqui conosco para debater um tema que eu gosto, mas sei que a professora talvez goste ainda mais. Obrigada, Daniel. É ótimo estar aqui, uma alegria, né? Agradeço sempre a confiança do escritório, a sua confiança no trabalho e, como você falou muito bem, é uma parceria, né? Trabalhamos em conjunto, né? Não é o meu trabalho, o teu trabalho, mas o nosso trabalho, pensando junto aí as possibilidades dentro dos problemas que chegam para vocês, né? Sim, e que são inúmeros, né, professora? São de várias... parece que a temática é a mesma, mas não é, né? Não, cada situação é uma situação, cada problema é um problema e as soluções que nós vamos construindo juntos são diferenciadas também. Apesar de existirem métodos, técnicas, né, para se fazer os trabalhos, cada situação exige, às vezes, um pouquinho a mais, né, de estudo, de pesquisa, para que a gente possa auxiliar. Sim, que ótimo, professor, que ótimo. Renovo aí todo o nosso agradecimento, meu, da Chica e do escritório como um todo. E para a gente dar assim um start, né, um pontapé inicial nessa nossa conversa de hoje, direito e tecnologia, tudo a ver ou nada a ver? Tudo a ver. Há 20 anos atrás, quando eu comecei a unir direito e tecnologia, as pessoas diziam assim, mas direito e tecnologia não tem nada. O que você está fazendo, né? E algumas pessoas ainda perguntam, mas direito e tecnologia, por quê, né? E hoje, na sociedade que nós vivemos, no mundo em que vivemos, a tecnologia está presente em todos os momentos, desde que a gente acorda até o momento que a gente está dormindo, né? E são muitas as situações em que o direito precisa se preocupar com a tecnologia, regular a tecnologia, entender o uso da tecnologia para poder dar uma resposta também à sociedade. Uhum. E eu queria saber um pouquinho da sua opinião a respeito dessa relação direito-tecnologia, direito e evidências digitais, vamos colocar assim, nos dias de hoje. Me parece que se a gente fosse voltar vamos colocar aí 50 ou 70 anos, a gente poderia já ver uma relação direito e tecnologia, a tecnologia daquela época, né? Vou dar um exemplo aqui em casos, por exemplo, ambientais, talvez, né? As indústrias já exploravam com a sua tecnologia e em situações envolvendo o meio ambiente já deixavam algum vestígio, seja para a prova de uma condenação ou de uma absolvição. E trazendo isso para o dia presente, para os dias atuais, queria lhe ouvir como essas evidências digitais ou tecnológicas impactam o direito como um todo. Obviamente o nosso recorte aqui é de direito penal, e já vou entrar um pouquinho mais nele, mas queria entender, grosso modo, essa primeira visão que a professora tem sobre os dias atuais
o direito e essas evidências digitais ou tecnológicas? Sim. Em relação às evidências digitais, nós podemos dizer que isso permeia todos os ramos do direito, né? Não só o criminal, né, o penal especificamente, mas o direito do trabalho com as plataformas digitais, né, o direito civil, questão de herança digital, que está sendo discutida aí com o novo Código, né, Civil, as questões próprias do direito digital, o que envolvem elementos nos ambientes empresariais, né, a questão, por exemplo, em que você tem um desligamento de um colaborador e no qual isso gera um conjunto de dados dentro daquela empresa que precisa ser resgatado ou precisa ser analisado nessa saída da sua produção ou, às vezes, até um cometimento de um ilícito. Então, as evidências digitais hoje, elas estão presentes em todos os ramos do direito. E, portanto, a grande preocupação do direito digital de olhar para essas evidências e construir métodos, técnicas para que você possa trabalhar com essas e demonstrar, né, juridicamente, com o embasamento jurídico, num processo judicial ou perante um juiz e assim por diante. Professora, nos relate um pouquinho do seu desafio do ponto de vista não só acadêmico, obviamente, de tornar uma linguagem, às vezes, não acessível para a área jurídica, que é a linguagem da tecnologia, mas no âmbito profissional, onde a professora vai ter que oferecer um parecer, funcionar como assistente técnica. Qual é o desafio? Como fazer um mundo que naturalmente não é da área tecnológica compreender aquilo que está num campo diverso, vamos dizer assim, no campo da engenharia, da ciência da computação? Sim, uma ótima pergunta, porque, na verdade, você tem que trabalhar como quase um tradutor, né? Explicando o que é possível ser demonstrado daquelas evidências ou daqueles vestígios que estão ali, que ainda vão se transformar numa prova, né? Qual é a tecnologia que você vai usar para fazer todo esse conjunto de análises, né? E também explicar como que isso pode ser útil para o advogado. Porque muitas vezes as pessoas não veem diretamente a utilidade de um laudo pericial ou de uma análise antecipada, né? Ou às vezes uma produção de prova antecipada também. Então, o trabalho, né, que eu desenvolvo é fazer essa conversa, né, com o advogado e com a parte tecnológica para esse entendimento e muitas vezes com a presença do cliente, né, para que o cliente também perceba da necessidade e da importância da demonstração daqueles elementos. Bom, eu falei aqui em parecer, falei em laudo, falei da professora né, comumente chamada a atuar como uma assistente técnica. Sim. Indo em temas mais, eu diria assim, conceituais, né? Quando a gente fala em perícia digital ou numa computação forense, a gente está falando do que propriamente? A gente está falando de métodos e técnicas, né? Métodos e técnicas científicos para trazer para o mundo jurídico os elementos que são digitais e que podem constituir ou vir a constituir provas dentro de um processo judicial, né? Especificamente dessa maneira quando atuamos como assistente técnico, né? Então, a construção disso, né? Então, computação forense, a palavra todas as técnicas voltadas à área de informática, digamos, da computação, que pode ir desde a análise de um arquivo, simplesmente, até tráfego de dados em uma rede, ou armazenamento em nuvem, por exemplo, né? E trazendo esses elementos de uma maneira fácil e
laudada, como a gente costuma dizer, né, dentro de um relatório que apresenta esses elementos com a importância para o uso jurídico. E fazendo um gancho com esse conceito que a professora acabou de nos dar, como a gente pode explicar para quem nos acompanha, inclusive para quem não nos acompanha, convido a todos para seguir os nossos canais, interagir conosco, deixar o like. E queria explicar para essas pessoas aqui, né, os que já acompanham e os que vão nos acompanhar, qual a diferença técnica de nós termos um mero print de tela, ou um e-mail impresso, normal, e uma comprovação forense, né, pericial, de que este e-mail estava naquela caixa de e-mail, num computador, e foi recebido por aquele IP e etc. Se a professora pudesse também dar um panorama dessa diferença entre aquilo, eu menciono o print do e-mail, Sim. porque os prints estão em voga hoje, né, numa discussão muito grande, em especial no STJ, se o mero print de uma tela é uma prova processualmente válida. Mas queria compreender um pouquinho essa diferença do mero print para algo laudado e que a gente possa, enfim, aferir essa prova de uma maneira mais confiável. Sim. Então, quando você fala do print, eu posso dizer assim, uma folha de papel, né, ela aceita qualquer coisa que eu coloque ali. E essa qualquer coisa pode ser uma verdade, como pode não ser uma verdade. Então eu posso construir ali naquela folha de papel por meio de imagens que são muito verossímeis, ou seja, são muito próximas da verdade, que as pessoas vão olhar e vão dizer, isso parece uma mensagem de WhatsApp. Nossa, a pessoa escreveu isso nesse conteúdo, né? E na verdade aquilo pode ser uma montagem. E é muito fácil hoje fazer esse tipo de montagem, seja para uma mensagem do WhatsApp, ou um site de internet, ou um conteúdo encontrado em que você abra o Explorer e mostra um conjunto de arquivos, né? Quando a gente vai fazer um trabalho que vai ter como resultado o laudo, qual é a diferença? A diferença é que, em primeiro lugar, a gente vai constatar se aquilo está realmente daquela maneira. Se aquilo existe, se está no computador, como você falou, ou dentro de um arquivo, ou no celular, na mensagem, e vai registrar todos os elementos que corroboram aquele conjunto de elementos. Então, que celular é onde eu estou vendo essa mensagem, ou que computador. Então, tudo isso vai para o laudo registrado, né, fotografado, com número de série, né, a data em que isso foi feito e o relato daquele conteúdo especificamente. Então, há uma comprovação por uma terceira parte, que não é o cliente nem o advogado, da existência daquele conjunto de dados. Senão, o cliente pode trazer o print, ou o advogado acreditar no print, ou se fazer aí uma montagem, né, desses dados, e tanto um quanto o outro acreditarem que aquilo é verdade. E você não tem a prova, que seria a origem, né, que é a necessidade da gente comprovar a origem de onde está aquele conjunto de dados. Então isso é muito importante. Seria muitas vezes, eu acho que a sociedade em geral reconhece essa autenticação dessa prova, quem já se deparou com um processo, né? Digo não os advogados, mas a sociedade em geral, seria mais ou menos como uma ata notarial, que hoje os cartórios providenciam esse serviço. Sim, a ata notarial, o que o tabelião faz, né? Ele solicita que a pessoa acesse a sua rede social ou o seu celular naquela mensagem, e ele atesta que aquilo está daquela maneira, naquele formato, naquele dia, naquele horário.
Por que que é importante essa marcação de tempo? Porque na internet as coisas estão hoje, daqui 5 segundos podem não estar mais. Então, quando a gente fala em evidências digitais, a gente tem um fator muito importante que é o tempo, agir rápido, para que a gente não perca aquela evidência, né, ou aquele vestígio, e possa realmente fazer os registros, os laudos, todo o trabalho de análise que é necessário. A professora diz um trabalho de análise necessário até complementar ao da ata. Sim, né? sim, muitas vezes. Muitas vezes a professora consegue desenvolver um trabalho hoje que complemente a ata notarial. Sim, por exemplo, num e-mail. Então, é possível fazer a ata notarial de que aquele e-mail está na caixa do Dr. Daniel e que tem como destinatário seu escritório, mais determinadas pessoas em cópia, o conteúdo e assim por diante. Só isso é suficiente? Não, não é muitas vezes. O que que o perito vai fazer? Ele vai coletar os metadados, que são dados que estão no arquivo de e-mail, mas que não são visíveis para quem abre um arquivo de e-mail e vai ler aquela mensagem, né? Então, esse conjunto de dados, que são dados sobre os dados, que é a tradução de metadados, né? Vai descrever por onde aquele e-mail passou, qual efetivamente é a origem daquele e-mail, qual é o provedor daquele serviço de e-mail, de onde foi disparado, por exemplo, a gente consegue saber em que fuso horário aquele e-mail foi disparado. Então eu consigo saber quais são os prováveis países que podem estar envolvidos naquele envio de imagem. Então a pessoa de repente pode pensar, não, eu recebi um e-mail do Dr. Daniel, o Dr. Daniel reside aqui em Curitiba, mas o senhor estava numa viagem e encaminhou pelo seu provedor num outro momento. Então, tudo isso vai ficar ali registrado e a gente pode laudar e ser importante para a estratégia do advogado. Complementando, então, na verdade, justamente quis trazer esse tema para a discussão, porque muitas vezes o pessoal fala, então a evidência da prova é uma ata notarial, ou a utilização de programas, hoje a gente sabe que existem, né? Mas quis lhe provocar no sentido de realmente obter essa certeza que o trabalho não para ali. Não, né? Para ali, não. Tem muita coisa que, por exemplo, numa situação empresarial, em que você tem uma suspeita, por exemplo, de algum ilícito cometido por um colaborador. Você pode analisar os conjuntos de arquivos, né? E uma pessoa olhar aquilo normalmente e dizer, mas são arquivos Word, Excel, né? Conteúdos de imagens, mas muita informação pode estar escondida dentro desses arquivos. Então, é esse tipo de análise que a gente pode fazer. Descobrir, por exemplo, às vezes, dentro de uma planilha, algo que está sendo escrito, comentado e que não deveria estar naquele ambiente de trabalho, dentro daquele contexto da atividade daquele colaborador. Usando uma palavra sua, professora, nesse contexto a gente pode fazer um raciocínio inverso também. Acredito que a professora se recorde, coisa de 1 ano e pouco atrás, tivemos um caso, a professora nos auxiliou imensamente, que era o trabalho, né, o que solicitamos para a professora fazer é fazer uma pesquisa daquilo que não tinha nos e-mails e no computador da pessoa. Isso. Esse trabalho foi um trabalho assim, inédito, a gente pode considerar, que era registrar a não existência, né, de usos de redes sociais, de envios de mensagens e assim por diante. Então, a perícia acabou sendo útil para que não se corroborasse aquilo que estava sendo levantado, mas que se fizesse um trabalho de dizer a pessoa possui um perfil completamente diferente daquilo que estava sendo alegado. Né? Sim. E o laudo foi um laudo de demonstração de não existência. Perfeito, ficou muito interessante. Isso eu tenho gravado esse caso porque realmente foi um raciocínio inverso, né? Comprovar que
que não existiam evidências da prática e não de que as evidências provavam a não prática. Isso. E, professor, a função do assistente técnico, né? Pensar num caso de uma perícia oficial, vamos dizer assim, seja por um órgão governamental ou mesmo, né, no processo civil, o juiz foi lá, nomeou um perito, processo criminal, o juiz nomeou o perito. Relata para nós um pouquinho de como a professora enxerga a figura do assistente técnico e, enfim, obviamente não citando casos assim, mas talvez até dando exemplos assim de situações importantes que a professora viveu nesse período, nessa função. Sim. Bem, o papel do assistente técnico, a gente precisa primeiro explicar que ele é facultativo, né? Então, a parte pode, ou as partes podem usar do assistente técnico ou não, né? Isso é uma escolha, é uma decisão importante, muitas vezes, porque passa pelo objetivo do advogado, do escritório da advocacia, da estratégia que está sendo construída e do convencimento, muitas vezes, do próprio cliente de que precisa de mais uma pessoa ainda, né, com olhos técnicos para fazer aquele trabalho. Então, primeiro a gente tem que esclarecer isso. Não é obrigatório, mas muitas vezes é necessário, né? E nesse trabalho do assistente técnico, muitas vezes parece que ele é meio coadjuvante, porque o principal é o perito que está nomeado, né? Mas é o assistente técnico que muitas vezes vai lembrar a esse perito pontos importantes que às vezes ele não olhou, ou que ele deveria olhar, né? Vai acompanhar a produção daquela perícia, muitas vezes, às vezes tem que ir a um local, fazer uma colheita de material, né, bastante grande. Então, avaliar todos os procedimentos que estão sendo aplicados para saber se aquilo está corretamente aplicado e que isso não venha gerar nenhum problema lá na frente, depois, durante o processo de análise ou mesmo da construção do laudo e assim por diante. Então, o assistente, ele trabalha para a parte, mas ele está de olho no perito do juiz. E quando ele está de olho no perito do juiz, é importante a gente ressaltar que existem peritos que aceitam melhor essa relação com o assistente técnico e tem peritos que dizem não. Eu vou fazer o meu trabalho e a senhora depois analisa o meu laudo, né? E às vezes acontece isso, né? Então, pegamos o laudo sempre depois e vamos fazer uma manifestação, que pode ser favorável ou contrária. Na maioria das vezes, acontece às vezes de ser contrária ao laudo. Ou não totalmente contrária, mas pontos que não puderam ser discutidos durante a perícia, mas que são importantes. Então, cabe ao assistente dizer isso não foi olhado. Ou fazer quesitos complementares para que aqueles elementos possam ser melhor explicados. Ou mesmo apontar erros ou uso de técnica indevida para uma determinada análise, ou muitas vezes pode até acontecer, já me aconteceu, do perito fazer a colheita, não comunicar aos assistentes técnicos das partes e ter falha, inclusive, no procedimento de coleta. Talvez partindo desse pressuposto que me permito dizer que é errado, né? Se o perito entende que ele está numa posição antagônica sempre a qualquer assistente, na verdade não é isso, né? Na verdade, a gente deveria formar uma equipe, né? Mesmo os assistentes que discordem, mas é uma equipe. Isso. E mesmo que haja um assistente de um lado, de outro, de todos, né? Quantas partes forem envolvidas no processo, se tiver 2, 3, 4 assistentes, todos estão pensando sobre o mesmo problema. Então, muitas vezes o que um colega enxerga
pode ser útil para você do outro lado. Porque se ele enxergou isso, o que será que para o cliente que eu estou trabalhando é importante eu ver nessa situação? E para o perito ter a visão dos assistentes também é importante, porque são eles que estão muito mais próximos, às vezes, daquela realidade, do problema, né? O perito chega, por exemplo, para fazer uma análise de um conjunto de e-mails ou produzir a prova para depois fazer a análise, ele muitas vezes não conhece o ambiente, não conhece a situação. Chega numa empresa que tem, por exemplo, várias máquinas, ele não sabe por onde começar. Então, no momento que o assistente técnico está ali e diz, olha, comece por aqui, a parte mais importante, né? Ou preste atenção nesses quesitos, né? Isso que você precisa responder em primeiro lugar. Então, tudo isso é uma equipe, mas muitas vezes não. Se vê como um trabalho antagônico. Antagônico, né? Você está representando uma parte, ou o advogado A ou B, e na verdade não é bem por aí. Né? Não deveria ser, Sim. porque como está, né, no código, o trabalho do assistente é do auxiliar, né? Sim. E ele auxilia não só a parte, mas auxilia também o perito, porque o perito pode solicitar e dizer, eu já trabalhei em situações em que o perito não sabia aplicar determinada técnica que estava solicitada num quesito. E ele perguntou aos seus assistentes, vocês sabem usar essa técnica? Como é que eu faço? E a gente fez uma reunião e todo mundo se explicou e todo mundo conversou e trocou ideia. E eles, então é assim, então eu vou fazer, eu vou mostrar os resultados. É assim que a gente trabalha. O objetivo, ao fim e ao cabo, é levar uma prova técnica para que consistente e que o magistrado possa compreender e se convencer para um lado ou para o outro, mas ele tem que ter esses elementos. Né? E que, na verdade, o laudo traga ali todos os elementos necessários. Porque muitas vezes acontece de você estar olhando para aqueles elementos digitais com um objetivo e você acaba descobrindo outras vertentes dentro daquele mesmo material. E ao perito judicial cabe comunicar outros elementos também. Bom, professora, eu queria lhe agradecer imensamente, o papo está excelente, mas nós temos um segundo tópico que aí vai nos tomar um pouquinho mais de tempo para a continuidade desse bate-papo, que é o tema da cadeia de custódia. Por hora, lhe agradeço imensamente sua participação, sua gentileza, o seu tempo e essa disponibilidade em colaborar conosco. Muito obrigada, eu que agradeço e vamos conversar sobre cadeia de custódia, que é uma temática excelente. E obrigado a você que esteve conosco até agora e eu deixo aqui o meu convite para você acompanhar em breve o segundo episódio desse podcast, em que vamos aprofundar um ponto decisivo dessa discussão, a cadeia de custódia da prova digital. E também te convido a se inscrever no canal da Acioli Laufer e acompanhar nossas redes sociais. Até mais!